Olá, pessoal, boa noite, boa tarde, né? Final de tarde, início de noite. Vamos lá para a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler 2 Samuel 4, 5 e 6. Pegue aí a tua Bíblia, abre comigo e vamos ler. Capítulo 4 diz assim: Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote se reputava de Benjamim. E tinha fugido os Berotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatã vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Berotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado, dormia ao meio-dia. E ele entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi e a Esbrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vigou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filho de Rimom, o Berotita, disse-lhe: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele, matei em Ziclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíceras. Quanto mais a ímpio homens que mataram um homem justo de sua casa sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, cortarem-lhe seus pés e as mãos e os pendurassem sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbofete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram e Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos, e tua carne somos, e também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os seus cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos eram com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera a Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas, e estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe e Natã,
e Salomão, e Iba, e Elisua, e Nafeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, Elisama. Ouvindo, pois, os filisteus que havia ungido Davi sobre rei de Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu ali, e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, então diante de ti aferiu o arraial dos filisteus. E fez Davi assim, como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Capítulo 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira e faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingindo de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, tenho me alegrado. E ainda mais do que isto,
me envilecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Terminamos aqui, então, capítulo 4, 5 e 6, né? Quando a gente vê aí os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, Davi trazendo a Arca da Aliança. É uma história muito bonita de Davi, né? Tem as suas tristezas, tem as suas alegrias também. E aí amanhã a gente vai ler o 7, o 8 e o capítulo 9 de 2 Samuel. Bom, fique com Deus, um bom restinho de domingo para você e até amanhã.